Jonas capítulo 1, versículo de número 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante a face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia a cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizestes tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio tão grande tempestade. Senhor Deus, tua palavra é vida pura, santa e eficaz. Fala conosco nessa noite, que possamos receber a tua palavra, absorver a tua palavra e colocar em prática em nossas vidas. E te louvaremos. Tira, Senhor, toda distração, tudo que tenta impedir dos nossos ouvidos espirituais ouvir a tua palavra nessa noite. Tira tudo aquilo que tenta tirar a nossa concentração do teu querer. E assim te louvaremos. Receberemos a tua palavra em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Estamos falando agora de uma das passagens bíblicas mais conhecidas da história. Falar de Jonas é algo que nós aprendemos desde a nossa infância, quando éramos crianças, na escola bíblica dominical. Conhecemos e sabemos muito bem acerca da história deste jovem rapaz, de nome Jonas. Sabemos que ele foi parar no ventre do peixe,
Sabemos que alguns acontecimentos marcaram a vida de Jonas, mas eu quero estar compartilhando com os irmãos nesta noite uma mensagem que Deus colocou ao meu coração para o nosso meditar, despertar na presença do Senhor. Nós vamos estar falando nesta noite, abordada ao seguinte tema: as 7 perguntas que fizeram a Jonas. Quantas perguntas? 7. Foram apenas 7 perguntas que fizeram a Jonas. E estas mesmas perguntas, nos dias de hoje, são voltadas a mim e a vocês. Vocês que estão no templo, vocês que estão em casa sendo alcançados por esta palavra não se limita aqui, mas ela vai adiante. Vidas serão transformadas através do poder da palavra do Senhor Jesus. Para compreendermos, no versículo 1, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, e o Senhor deu uma ordem a ele dizendo: vai a Nínive, levanta-te, vai a Nínive, prega contra ela, porque o povo de Nínive havia blasfemado contra Deus, distanciado da vontade e do querer de Deus, de forma que na ótica humana não tinha mais jeito para o povo de Nínive. A Bíblia diz que Jonas até se levantou, mas ele não se levantou para fazer a vontade de Deus, para obedecer ao Senhor. Ele se levantou não para ir para Nínive. A Bíblia diz que ele se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. Desceu até Jope, cidade portuária. Quem está me ouvindo, diga amém. Cidade portuária. Ao chegar em Jope, levando consigo uma mala, andou cerca de 50 quilômetros de distância a pé. Quando ele chega em Jope, ele vê uma embarcação à beira da praia. Ele entra naquela embarcação, naquele navio, paga a passagem, imediatamente ele desce para o porão, para dormir. Jonas estava indo na contramão da vontade de Deus. E a Bíblia diz claramente, depois que a embarcação já está em alto mar, o Senhor fez com que uma grande tempestade se levantasse. A embarcação estava para partir, se dividir em pedaços, devido às grandes ondas e os grandes ventos. Não era uma tempestade costumeira, aqueles marinheiros estavam acostumados a presenciar e enfrentar. Era algo fora da normalidade, era algo que estava fora do comum, em que eles estavam acostumados a vivenciar. De tal maneira que a Bíblia diz que eles começaram a clamar, cada um ao seu Deus. Quem sabe uns clamavam a Baal, outros a Zera, outros a Marduque, outros a Astarote, outros a Dagon. Cada um começou a clamar os deuses pagãos e estranhos, mas eles não responderam. Naquele momento, eles decidem ali tirar uma reflexão sobre o que estava acontecendo. O comandante da embarcação foi até o porão e disse a Jonas: que tens dormente? Em outras palavras, ô dorminhoco, o que você tem? A gente está quase para naufragar, a embarcação está para partir, estamos já enfrentando uma grande tempestade, já lançamos as fazendas, os alimentos, até mesmo questões financeiras, todo o peso foi lançado nas águas,
Nós estamos fadigados, amedrontados, clamamos cada um ao nosso Deus, e você está dormindo. Naquele instante, eles lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Aqui entra a aplicação. O marinheiro da embarcação, comandante da embarcação, decide interrogar a Jonas. E ele vai fazer a Jonas 7 perguntas. E quando nós observamos estas perguntas, nós olhamos para nós mesmos e fazemos uma reflexão. Se fosse eu, se fosse você, se fosse nós, qual resposta nós daríamos? Lembrando que a resposta para uma pergunta, ela tem que ser de acordo com o grau da pergunta que nos foi feita. Você não vai responder abaixo. Não pode ser aquela pergunta quando alguém bate no portão e pergunta: sua mãe está em casa? E o menino usado por Deus diz assim: mamãe disse para eu falar que ela saiu. Já aconteceu isso? Você está entendendo? Tem que ser a altura. Não podemos dizer meio termo. Com Deus é sim, sim, ou a verdade, nada além da verdade. Aí ele fez a primeira pergunta a Jonas. Os irmãos estão aí? Eu pedi atenção voltada para a palavra, mas os irmãos estão liberados para dar glória a Deus e aleluia, viu? Glória a Deus e aleluia para o Senhor. Teve um camarada na Bíblia que foi comido de bicho. Por quê? Porque não deu glória a Deus. Então fique ligado. A primeira pergunta que foi feita a Jonas foi a seguinte pergunta, que está no versículo 8: por que razão nos sobreveio este? Eles sabiam que a responsabilidade era sobre Jonas, porque a sorte caiu sobre ele. Ele era o único que durante a tempestade estava, me ajude a pregar, não era muito difícil de identificar de quem era a causa daquele mal. Todo mundo lutando, todo mundo se esforçando, preocupado, enquanto apenas um dos que estavam na embarcação estava, o que ele estava fazendo? Dormindo. Aí eles perguntam: por que razão nos sobreveio este mal? Aqui nós entendemos algo. Tudo que nós estamos passando em nossa vida, ou já passamos ou vamos passar, tem uma razão. Não existe questão: eu te encontrei aqui, foi por acaso. Não foi por acaso. Propósito. Tem um propósito nisso. Foi uma coincidência, eu fui na loja e encontrei Beltrano. Não é coincidência. Não é obra do acaso. Em tudo Deus tem um propósito. Propósito. E provo isso. Um dia a gente saiu de casa só para entregar um convite. Levei minha filha Nicole para entregar um convite, eu e a bispa. Vamos lá embaixo entregar o convite? Vamos. Mas primeiro vamos passar ali no lote para ver um negócio? Vamos. Quando pensa que não, quem vem andando na beira da pista, subindo? A irmã que a gente ia entregar o convite. Coincidência? Não. Propósito. Deus trabalha de um lado, Deus trabalha do outro. Então, aquilo que estava acontecendo não era uma coincidência. Tinha um motivo e tinha uma razão. Agora repita assim comigo: nunca compare a sua situação com a dos outros. Cada caso é um caso. Então que fique bem claro isso aqui, não vamos generalizar. Não penses você que o que fulano está passando
é pelo mesmo motivo, pela mesma razão que Beltrano está passando. Você está entendendo? Nós vamos compreender. Provérbios 26, versos 12, a Bíblia diz assim: como pássaro o vanguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. Não grave isso, eu vou ler de novo para você gravar no seu coração aí, na sua mente. Provérbios 26, né, Pablito? Fundo só um pouquinho. Provérbios 26, diminui um tiquinho. Provérbios 26, versos 2. Como o pássaro a vanguear, como a andorinha a voar, assim a maldição sem causa não virá. Está acontecendo uma situação na minha vida, um rebuliço. Houve aqui uma discórdia, uma contenda, uma confusão, um embaraço. Alguma coisa está acontecendo, alguma legalidade, alguma brecha, alguma porta se abriu. Você está entendendo? Aí o camarada ali veio para cima de mim. Por que ele foi para cima de você? Você tem uma opção. Se ele foi para cima de você, você pode ir para cima dele, sim ou não? Mas você também pode correr dele. Isso não é covardia, não. Sabedoria. Tem momentos que a gente tem que ficar escondido. Quando Deus decide nos esconder, é melhor não querer aparecer. Tem momentos que a gente tem que ficar calado, e quando é o tempo de ficar calado, não adianta a gente querer falar. Provérbios 29, versos 1 diz assim: quem insiste no erro, isso aqui é a versão internacional, quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso, irremediavelmente. O que é isso? Irmãos, quem insiste no erro, depois de muitas repreensões, é destruído sem aviso. Deus não vai mais avisar. Errou uma vez, errou duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, permaneceu. O Senhor vem alertando: meu filho, não é por aí, minha filha, não é desse jeito, não é dessa forma que faz, não é por aí que você anda, não é dessa forma que você tem que se comportar. Chega um momento, irmão, que Deus não avisa. Nos tempos de Noé, quando a gente é bem acostumado a lembrar, a dizer que eles casavam, davam-se em casamento, não era assim? A Bíblia diz que Deus os entregou a seus próprios deleitos e prazeres. Por quê? Porque Deus já tinha alertado de todas as formas, mas eles não queriam. Entrava aqui e saía aqui. É que nem crente, quando vem na igreja, olhe para cá, e não aprende nada, é porque a palavra entra aqui e sai aqui. A palavra tem que entrar no ouvido e descer para o seu coração. E na mesma forma que não existe coincidência, e não existe por acaso, na casa do Senhor, diante da palavra do Senhor, quem está me ouvindo, diga amém. Não existe indireta quando estamos falando acerca da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra ela vem cortando, e ela corta a medula, e ela corta de todos os lados, e quando ela bate aonde nos afeta, aonde está a ferida, aonde nós estamos errando, aonde nós precisamos melhorar e não melhoramos às vezes, a gente fala: é uma indireta para mim. Não é indireta, é direta do Senhor. E quando a gente está errado, o que a gente faz? Conserta. E quando a gente está certo, a gente aperfeiçoa cada vez mais. É assim, é assim. Provérbios 21, versos 1 diz assim: todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão, é o quê?
é tolo. É a Bíblia que está dizendo. E aqui, para a gente absorver isso aqui, a gente tem que ser crente de verdade, viu? Para absorver a correção. Casa de Deus, nós temos que agir, irmão, mais ainda além do que isso. O pastor chamou minha atenção, vai ficar bicudo? Não. Minha líder falou isso e eu não gostei, vai ficar bicuda? O meu líder falou tal isso. Você está certo, irmão? Se tiver certo, aperfeiçoa, lembra? Se tiver errado, conserta. Porque se não for na casa de Deus que a gente vai aprender aonde? Sofrendo com o erro dos outros e com os nossos erros. Somos filhos que se assentamos à mesa para aprender com o nosso Pai Celestial. Então o Senhor está dizendo: todo que ama a disciplina, o conhecimento, todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Uma casa sem disciplina vira uma bagunça. O filho põe o dedo na cara do pai e diz: eu te quebro aqui dentro. Uma casa sem disciplina, o marido e a esposa vai brigar todo dia de pau. Uma casa sem disciplina, os vizinhos ficam assustados. Por quê? Porque o crente lá xinga mais palavrão do que a vizinhança inteira. Disciplina, correção, ensinamento, normas e regras. Aqui você pode fazer isso e aqui você não pode fazer isso. Se não tiver normas e regras, vira uma baderna, vira uma bagunça. Então a pergunta é: por que razão nos sobreveio este mal? Aqui eu aplico. Qual era a razão? Desobediência. Ele obedeceu a Deus, irmão? Não. Todo desobediente, ele anda na direção do fracasso, indo de mal a pior. Não sou eu que falo, é a palavra. Tanto que a Bíblia diz, por intermédio do profeta Samuel, que melhor do que sacrificar, do que os sacrifícios, é o quê? Obedecer. Não adianta, eu gosto de monte, os irmãos me conhecem. Eu sou do manto. Quando eu entro no mistério aqui, é mistério e acabou. Amo sentir a presença, dá vontade às vezes até de correr, corro. Mas não adianta eu fazer tudo isso e eu não obedecer. Não adianta. Deus está vendo tudo. Por que nos sobreveio este mal? Aí vem a segunda pergunta: que ocupação é a tua? Antes de frisar aqui a segunda pergunta, nós precisamos meditar na nossa vida, porque é que algumas questões estão acontecendo. Por que é que sobreveio tal situação na nossa vida? Por que veio tal prejuízo? Porque tais coisas não estão dando certo? O que está acontecendo? É nós que temos que fazer esta reflexão. Qual ocupação é a tua? O que ele estava fazendo? Fugindo. E o que ele estava fazendo agora? Dormindo. Ocupação do indivíduo. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: busquem, pois, primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Essa semana eu coloquei um pedaço de uma pregação lá que dizia assim, o irmão vai para a pizzaria na segunda, na terça ele vai para o parque, na quarta ele vai para o boliche, na quinta ele vai para o zoológico, exemplo, no sábado ele vai para o cinema, no domingo de manhã vai para o futebol, e no domingo à noite ele vai para o vôlei. E cadê o tempo para as coisas de Deus? Aí o camarada escreveu assim: discordo. Quer dizer que a gente não pode passear com a família? Não somente pode, como deve. Viu? Este é o ensinamento que eu dou. E se você tiver condições, meu irmão, vá mesmo. Passeia.
Se eu tivesse condições, eu viajava todo final de semana. Todo final de semana eu estava viajando. Ué. Eu ia, quando chegava, aí dizia, nem desmonta as malas, viu? Daqui a pouco a gente vai pegar de novo o sertão. Vamos subir pela Chapada Diamantina, tirar as fotos no Morro do Pai Inácio. Você está entendendo? Desse jeito. Se tem condições, faça. Agora, o que nós não podemos fazer é colocar as coisas de Deus em segundo plano. Não. Qual a tua ocupação? O que você tem feito para Deus? Salmo 139, versos 7 diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se subir para onde? Lá tu estás. Olha a escrita aí. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali. Misericórdia, mas é a Bíblia que está dizendo. Vou lhe explicar. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades. Da onde, pastor? Nas extremidades da onde? Do mar. O que acontece? Tu estás. Meu Deus. Jonas pensou que ia para o mar, ia se esconder de Deus. Imagine, até a tua mão me guiará e a destra me susterá. Imagina, quanto que é a passagem? 1000. Está aqui. Entrou para o barco começou a navegar, vento começou a soprar, tempestade, vou para o porão, devagarzinho. Chegou no porão, bota lá um travesseirinho, deita e dorme. Imagina que ele pensou, aqui o Senhor não me acha, aqui o Senhor não me encontra, aqui Ele não vai me ver. Eu quero aqui já antecipar para o teu coração, ei, tem coisas que você está vivendo que não era para viver. Tem situações que você está enfrentando que não era para você enfrentar. E por que é que eu estou enfrentando? Porque você está fugindo, tentando se esconder daquilo que Deus a você confiou. Não tem como. Se montar a cama até no inferno, a Bíblia diz que o Senhor lá também está. Que até se o camarada dizer, eu vou morrer, eu vou para o inferno e Deus não me acha, por tu está enganado. Primeiro que ele tem a chave do inferno, ele tem a chave da morte. Ele entra no inferno na hora que ele quiser, no dia que ele quer, no instante que ele quer. E olha que a casa lá não é dele, é do diabo, mas o diabo nem da casa dele ele tem a chave. Jeremias 23, versículo 23 e 24. Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos, baixa o fundo do tiquinho, em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, não acho eu os céus e a terra? Pode fazer o esconderijo que for, para se esconder de Deus, que de Deus ninguém se esconde. Enquanto a gente está aqui, tem alguém lá no bar jogando sinuca, pensando que se escondeu de Deus. Aí está jogando com outro camarada afastado dos caminhos do Senhor, e o caba que está afastado dos caminhos do Senhor começa a pregar para ele, dizer, rapaz, eu era da igreja, saí da casa do Senhor, esfriei na fé. Aí Deus começa a falar com ele, por quê? Porque ele está tentando fugir, mas Deus está em todos os lugares. Está. Lembra do pastor Maurício, quando foi lá para o vale do escurecer, que estava revoltado da vida na época, queria até morrer, aí chegou lá, entrou numa fila grande, e disse, vou me consultar aqui com o chefe, que eu quero fazer parte dessa família.
Agora eu quero tocar aqui o terror nesse negócio. Passou a tarde todinha no sol quente. Quando chegou a vez dele, o chefe olhou para ele e disse: já vou lhe antecipar, viu? O seu lugar não é aqui. Você pertence ao Deus poderoso lá de cima, viu? Pode ir para a igreja, porque o teu lugar não é aqui. Não tem como fugir e esconder-se de Deus. É melhor você parar de fugir antes que consequências maiores ou piores venham. Não se esconda, não fuja, não corra, atenda o seu chamado. Terceira pergunta: de onde vens? Qual foi a pergunta? De onde vens? Tem crente que num dia de sábado, 3h da manhã, o Senhor perguntar para ele: de onde tu vens? Aí eu estou vindo ali do baile. Estou falando de crente, viu? De onde tu vens? Ih, meu irmão, tinha gente que ia ter que dizer do frevo. De onde tu vens? Da roda dos escarnecedores. A pergunta para Jonas foi essa: de onde tu vens? Sabe o que eu entendo com isso? Já parou para pensar da onde você veio? Já parou para pensar? Já parou para pensar, Sebastiana, da onde tu veio? Lá do Maranhão, da Piauí, da terrinha rachada, do rastapé. Porque se Sebastiana já dança aqui na igreja, imagina como é que Sebastiana não dançava nos forró da vida, hein? Eu falei aqui, irmão, um dia a mulher comentou no vídeo lá: eu não acredito, essa irmã está dançando dentro da igreja. Vontade de responder: não, mas ela não está dançando não, ela está imitando que está dançando. Melhor dançar dentro da igreja do que dançar no mundo lá fora. Que aqui mal começou, nem soltou o playback das irmãs, Sebastiana já está. Dançando. Aleluia, aleluia. Então pare para pensar da onde Deus tirou você, da onde Deus arrancou você. Quem era você antes? Tem gente aqui que já deu tiro nos outros. Tem, irmão. E eu fico preocupado, pastor Hinaldo, que tem gente que em vez de orar por essas pessoas, falar: Senhor, não deixa esse caba desviar não, Senhor, porque isso era matador. Tem gente que é pior do que terrorista, fica perseguindo o irmão. Rapaz, se ele desviar, o primeiro que ele pega é tu. É que nem eu falo, tem gente que me persegue. Tinha que orar por mim, porque se eu não tivesse me convertido, tu ia morar no Gaminha loguinho, viu? Ia de mudança. Irmão. Porque tem gente que não tem juízo. Em vez de orar para Deus fortalecer o irmão, para Deus fortalecer a irmã, para ele ficar firme, para ela ficar firme, fica catucando o irmão, fica alfinetando o irmão, fica com as piadinhas para o irmão, fica com as brincadeirinhas sem graça para o irmão. Vai orar e interceder por ele, para ele ficar firme na presença de Deus. Em vez de olhar e dizer: para que ficar dançando na igreja? Ora e interceda, Senhor, que ela dance mais aqui na tua casa, que ela rode até no mistério. Interceda. Aleluia, aleluia. De onde vens? Salmos 40 versos 2 diz assim: olha o que o salmista diz: ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no lugar seguro. Pôs nos meus lábios, na minha boca, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Tem gente aqui que não precisou nem fazer faculdade, mas antes era especialista em falar palavrão, irmão. Xingava cada palavrão que só a misericórdia. Chamava as crianças de cada nome, terrível, terrível. Deus mudou, colocou um novo cântico nos teus lábios, um hino de louvor e de adoração a Deus. Quem antes xingava não xinga mais, quem antes contendia não contende mais, agora louva, glorifica, exalta, engrandece o nome do Deus eterno.
Aleluia, aleluia, aleluia. Porque Jonas tinha que entender da onde Deus trouxe ele, da onde ele estava vindo. Ele não estava vindo de terras de covardes, não. Ele era um servo do Deus Altíssimo. Ele tinha que fazer valer a responsabilidade que Deus a ele entregou. Quarta pergunta, eu já estou finalizando. Quarta pergunta: qual é a tua terra? Jonas era de um vilarejo no norte de Israel, perto de Nazaré, chamado Gat-Afer. Ou seja, ele não era do Egito. Eu vou repetir: Jonas não era do Egito, pois o Egito tipifica o mundo nos dias de hoje. Egito, mundanismo. Nós não somos do mundo. A pergunta nesta noite é também a mim e você: qual é a tua terra? Eu sou do Egito. Irmão? Conversa. Você é da terra santa, você é filho do Deus Altíssimo, você não pertence a este mundo, e eu vou lhe provar na Bíblia. João capítulo 17, versículo 16, diz assim a palavra. João 17, 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Nós não somos do mundo. João 15, versículo 18, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, fez o quê? Fez o quê, irmãos? Aborreceu a mim, algumas traduções diz me odiou a mim. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. É o 19. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso que o mundo vos... Palavras do próprio Jesus. Nós não somos do mundo, mas o mundo nos odeia. Até o texto está dizendo: se eles odiaram o próprio Jesus, não vai odiar a nós, irmãos? É por isso que tem gente que não suporta a gente. Tem gente que tem raiva da gente de graça. A nossa presença incomoda. Tem gente que fala mal da gente que só, mas quando o negócio aperta, quem é que chama? Chama a gente. Tem gente que odeia crente, não suporta crente, fala mal dos crentes, mas quando a prova bate a porta, pede oração para quem? Para os crentes. Tem gente que taca pedra, xinga os crentes, amaldiçoa os crentes, mas quando está no leito da morte, pede oração para quem? Para os crentes. Não pense que você é o único. Eu acho que eu nasci exclusivo, porque eu sou tão odiado por muitos. Tu não é melhor do que Jesus não, irmão. Todos nós vamos ser odiados pelo mundo, porque nós não somos do mundo, nós não pertencemos ao mundo, nós estamos aqui nessa vida apenas de passagem. Aleluia. Terceira pergunta, é a terceira? Quinta pergunta, perdão. Quinta pergunta. De que povo tu és? Ou de que povo és tu? Essa pergunta abrange a nós aqui. Nós somos de que povo, irmãos? Que povo somos esse aqui? Povo de quem? Esse povo tem dono. Esse povo aqui não anda disperso, fazendo o que quer de qualquer maneira, não. Esse povo tem dono. Por que é que eles perguntaram: de que povo és tu? De que povo tu és? Porque Jesus fala a respeito disso. Aonde, bispo? Salmos 29, versos 11. Por intermédio do salmista, olha o que diz: o Senhor dará força ao seu... Os irmãos estão aí?
Salmos 29, 11. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Então, se existe o povo de Deus, existe o povo do mundo. De que povo você pertence? Quem é o teu povo? Ainda que tu esteja no meio de um povo de impuros lábios, como diz o profeta Isaías, os meus olhos viram o rei, sou um homem de impuros lábios, habito, ando no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o rei. Mas não seja por isso, Isaías, o anjo voou para mim, ele disse, com uma brasa viva que tirada do altar com tenaz, e tocou os meus lábios, e a minha iniquidade foi tirada, e perdoado foi os meus pecados. Você pode até estar no meio de um povo contaminado, blasfemo, pecador, cheio de iniquidade, de imperfeição, desobediente, desordenados, insubmissos a pai e mãe, irreconciliáveis, mas se você nasceu de novo, se você entregou a sua vida a Cristo, nova criatura você é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você tem que ser sal da terra e luz do mundo. O povo que nós pertencemos está aqui, povo de Deus. Jonas tinha o seu povo de Israel. Sexta pergunta: por que fizestes tu isto? Porque quando eles perguntaram para ele, quem é o teu povo? Onde tu vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Ele disse, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar. Irmão, se o camarada está numa tempestade aonde? No mar. E eles estão perguntando a razão da situação. Ele diz, eu estou fugindo, sou hebreu, sirvo o Deus que fez o céu e que fez o mar. Na lógica já se pega, peraí, a culpa é dele. O Deus que fez o mar é que está agindo, é que está trabalhando, é que está chamando a atenção para tudo que está acontecendo aqui. Então o que Jonas estava fazendo? Tentando. Dá uma olhadinha para esse irmão, para essa irmã, e pergunte para ele, tu está tentando também? Porque tem gente que está tentando, irmão. Tem gente que está tentando fugir. Às vezes até eu como pastor tento fugir, pastor Hinaldo. Tem hora que a luta é tão grande que dá vontade da gente correr, mas não vai resolver se você correr. Se você se esconder é pior, porque ele vai te achar. Não adianta querer brincar de pique-esconde com o mestre, porque antes de tu falar, já contei, até 10, já contei, Jeová, pode vir. Ele já está do teu lado olhando, dizendo, eu estou te vendo, eu estou te contemplando, eu te escolhi, eu te chamei, você é meu, você é minha, faz a vontade do Pai, busque a presença dEle, e Ele vai te abençoar, é promessa de Deus para a sua vida. Já viu que tem gente que antigamente não faz, não, eu não quero oportunidade não, eu sou tímido, eu não falo nada, mas quando pega o microfone você tem que ficar orando, intercedendo, Jeová, que acabe logo, Senhor, que ela devolva esse microfone, que ele devolva, porque a timidez de antes se converteu agora até amplamente, fala até demais, você está entendendo? Porque Deus mudou a história, porque atendeu o chamado, porque parou de fugir do chamado e da responsabilidade diante de Deus. E Deus tem a forma e a maneira dele de nos chamar a atenção. Você está entendendo? Você está entendendo? Se você não vier do seu jeito, atendendo o chamado, por livre e espontânea vontade, eu não vou dizer que você vem pela dor. Você está entendendo? Porque quando Jesus falou com os discípulos, ele disse assim, se alguém quiser, vinha após mim,
tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Se quiser, quem falou foi Jesus. Se quiser, depois você lê lá, se quiser vir após mim, é tomar cruz. Mas isso não nos isenta, das vezes o Senhor dá uma espremidinha, viu? Do Senhor apertar de um lado e apertar do outro, do Senhor colocar na prensa, do Senhor colocar na moinha. Ele é Deus, Ele é Deus. Por que fizestes tu isto? Sexta pergunta. Efésios 5, versículo 6 diz: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então isso aqui quebra o protocolo do argumento daqueles que dizem: Deus é amor. Deus é amor, viu? Eu sou importante para Deus, viu? Eu sou, você sabe que existiu, a Bíblia, o bichinho de Jacó, não tinha? Pô, eu sou o bichinho de Jesus, viu? Ele me ama tanto, ele até faz cafuné em mim, você está entendendo? Desse jeito, tem até, eu estava vendo essa semana, tem até uma missionária aí contando um testemunho aí, dizendo que ela é igual a Virgem Maria. Ela disse que não podia gerar e o Espírito Santo que engravidou ela. Falei, meu Deus, só faltava essa nos dias de hoje, viu? Vai com essas conversas, com o tal do Espírito Santo é bem o vizinho, é o parente, o colega lá que mora lá perto, viu? Conversa alheia. Então, porque tem gente que acha assim que pode brincar com Jeová, você está entendendo? Tem gente que pensa que Jeová é que nem aquelas criancinhas que farram do pai o fantoche, você está entendendo? Que faz do pai o seu bonecão irmão, não é não. Jeová é assim, ele cuida, ele ama, ele é misericórdia, ele é amor, ele é perdão, ele é paz, ele é longanimidade, ele é santo, ele é amoroso, ele é conselheiro, mas ele também é ira, é justiça, é fogo consumidor. Tem momento que ele vai colocar a gente no prumo. Você está entendendo? No prumo. A Bíblia diz que certa feita o Senhor procurou um homem que estivesse na brecha. Quem lembra? Você lembra, pastor Francisco? Ele encontrou, pastor Francisco, um homem que ficasse na brecha? Nenhum, sabe por quê? Eu imagino que até tinha alguém que queria ali, mas quando lembrava assim, ele quer que alguém tampe a brecha do muro, mas eu não vou não, porque eu sei que o prumo está na mão dele. Você está entendendo? Porque quando Deus quer colocar alguém no prumo, Ele coloca do jeito dele, da forma dele, da maneira dele, e ninguém pode intervir. Aleluia! Por que fizestes tu isto? A pergunta da parte de Deus para quem está no templo, para quem está em casa é: por que tu fizeste isso? Isso o quê? Tentando se esconder de Deus, tentando fugir do teu chamado. Tu é pregador, rapaz, tu é cantor, rapaz, tu é adoradora, tu é missionária, tu é evangelista, tu é presbítero, tu é diácono, tu é diaconisa, tu é adorador. Para de fugir. Por que você está fazendo isso? Porque fulano me feriu. Foi Deus que te feriu? Porque Beltrano foi traíra comigo. Foi Deus que foi traíra com você? Porque Ciclano falou de mim. Foi Deus que falou de você? Beltrano me decepcionou. A Bíblia diz que Deus não desampara os seus. Deus não decepciona os seus. O teu chamado é com Deus. Tua responsabilidade é com Deus. Não abra mão do teu relacionamento com Deus por causa da atitude dos homens. Certa feita a palavra de Deus nos diz por intermédio dos profetas da antiguidade: se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, quem dirá Israel, eles teriam nos estraços. Foi o salmista Davi
que muitas das vezes também clamou a Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor não me socorrer, os meus inimigos vão pisar, caçoar, zombar de mim. Mas Deus socorreu Davi, porque, irmão, se fosse por muita gente por aí, a gente já tinha desistido, a gente já tinha parado. Se fosse por conta das torcidas contrárias à nossa vida, o nosso chamado, a nossa comunhão com Deus, desculpe-me a lealdade e a tão clareza e verdade que eu vou dizer para vocês, mas tem gente que fica torcendo para a gente cair. Tem gente que fica torcendo para ver a gente pecar, só para ter o gostinho de apontar, de acusar, de fazer o papel de Satanás. Mas aqui não, Satanás. Oração contrária é macumba, feitiçaria. Aqui não pega. Crente firmado com Deus tem que vigiar, tem que orar, tem que ficar atento, tem que ficar mas Deus vai te sustentar de pé na presença dele. É por isso que eu sempre digo, não é para todo mundo que você tem que abrir a porta da sua casa. Não é para todo mundo que você tem que abrir certas situações da sua vida. Quando você está na prova, não se iluda. Tem gente que vai até você, liga para você, manda mensagem para você, para saber como você está. Não, mas não é para orar, não é para interceder. É somente para saber se você está piorando, está ficando mais ruim. Ela fica desesperado quando a notícia está chegando. E Deus está trabalhando, Deus está agindo, milagre está acontecendo, e o nome de Jesus está sendo glorificado. Fica firme. Sétima e última pergunta que fizeram a ele: que te faremos nós para que o mar se acalme? Irmão, não é todos que daria a resposta que Jonas deu, não, viu? Mesmo ele fugindo. Tem gente que ficaria lá grudado no barco, preso no porão, mas diria: não sai daqui não, que o barco afunde com nós tudinho dentro. Mas deixa eu aqui. Pode até ficar, mas tem que se consertar. Pode até ficar, mas tem que pedir perdão. Pode até ficar, mas tem que liberar perdão. Pode até ficar, mas tem que reparar, consertar o altar. É assim. Não é o que estou dizendo, não, é o próprio Deus, irmão. É que a Bíblia diz que o perverso não permanece na congregação do justo. O texto não está dizendo o pecador não permanece na congregação do justo, porque todos nós somos pecadores. Mas aquele tipo de pessoa que está com um pé na igreja e um pé no mundo, não permanece. Não tem como servir a dois senhores. Não tem como. Eu como pastor, às vezes alguém fala assim: Beltrano desviou. Eu como pastor, sei de coisas que as ovelhas não sabem. Já tinha desviado há muito tempo. Tempo. E hoje em dia, além dos profetas que, irmão, o tal do story, meu Deus do céu, está revelando mais do que muitos profetas por aí. Está revelando. Porque o que tem de falta de vigilância não é brincadeira. É que nem eu vi uma postagem do pastor Júnior Trovão esses dias, ele dizendo assim, que um profeta entrou no Face da esposa dele, no Mensageiro, e chamou de linda. E aí ele falou assim: lá em casa é assim, o meu Facebook, o meu Instagram é aberto. Tem hora que você pensa que está conversando com a minha esposa, mas está conversando comigo. Aí ele disse que quem estava online era quem? Era ele. Aí ele falou: varão, antes de você chamar minha esposa de linda, lembre-se que esse papel não é seu, é meu. Aí ele falou assim: você conhece de vôlei? Ele disse: conheço. Ele disse: pois é, então aceite o bloqueio. Você está entendendo? Porque o que tem de homem casado, mandando coraçãozinho no story das irmãs casadas, você está entendendo? O que tem de esposo que não curte nem o andar da esposa, mas fica só curtindo as coisas das irmãs da igreja. Você está entendendo? Lá em casa também é aberto, viu? Lá em casa é aberto também. De vez em quando eu estou no Face da minha princesa, de vez em quando ela está no meu, é no Mensageiro. Às vezes eu vejo umas coisas, eu fico só rindo. Falo, tô de olho, viu, chafariz? Vai nessa. Pense, menino. Aqui ora com o olho aberto e um fechado, viu? E a minha esposa é mais valente, ela ora com os dois abertos.
Meu Deus do céu. Aleluia. Então, irmão, ó, firmeza. 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 Que te faremos nós para que o mar se acalme? O que a gente faz, Jonas? Sabe o que ele disse? Me lança no mar. Você está entendendo? Me lança no mar. Mas ele podia muito bem dali do porão dizer: Deus, perdoa-me, Senhor, o errado sou eu, Senhor. Mas, Senhor, eles podem me lançar no mar, mas em vez disso acontecer, Senhor, eu pago a passagem para o barco voltar de volta, me deixar na praia, para eu ir para Nínive obedecer o que o Senhor mandou eu fazer. Tem coisas que podem ser evitadas. O problema é porque tem crente que gosta de aventura. Você está entendendo? Gosta de se aventurar, uma hora ou outra vai dar errado. Apocalipse 2, versículo 5 diz, já estou terminando: lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Arrependa-te. É noite de reflexão, eu falei no início, é uma palavra reflexiva, exortativa. Todos nós temos que meditar na nossa vida, na nossa atitude, nos nossos comportamentos. Arrependa-te e pratica as obras, quando não brevemente a ti virei. Salmos 19, versos 12 diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que conheço. Olha o que o salmista está dizendo, os irmãos ainda estão aí. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Sabe o que ele estava dizendo? Não é qualquer um que reconhece os erros, não. Mas eu, além de reconhecer, estou dizendo ele ali, ó, além de reconhecer, eu quero que o Senhor absorve todos aqueles que eu não conheço, que às vezes a gente erra sem nem perceber. Às vezes você está lá no celular, quando pensa que não, passa aquele vídeo lá, com a música do Amado Batista, você está entendendo? A irmã esquece, aí já começa a cantar o pedacinho, ela diz: está repreendido em nome de Jesus. Você está entendendo? Errou sem nem queria, não era nem intenção, mas ó, já foi. Versos 13: também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Ele estava dizendo: também guarda o teu servo dos pecados intencionais. Porque, irmão, vamos ser sinceros, tem dia que o crente já acorda programado para pecar. E quando a gente fala de pecado, hoje em dia parece que só existe alguns patamares de pecado. Para muitos, pecado é só adultério, fornicação, prostituição e vícios. Mas vai mais além disso. A crente já acordou e já disse: hoje eu pego aquela irmã pelo cabelo. Já acordou decidido pecar. Você está entendendo? Hoje eu vou ligar aqui e vou xingar de tudo que é palavrão e vou lançar mais 3 palavrão que não existe. Agora é lançamento, mas eu acabo com ela. Eu acabo com ele. Não faça isso. Pecados intencionais. Que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Versos 14, é Salmos 19, viu? Versos 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis. Como têm sido as nossas palavras? De bênção ou de maldição? Profetize sobre a sua vida. Que te faremos nós para que o mar se acalme? Me jogue no mar.
Se vocês lerem a escrita do texto, eu vou concluir agora. Antes deles jogarem Jonas, eles fizeram uma oração a Deus. E olha que anteriormente, cada um clamou o seu Deus, e o deuses deles não respondem. Aí eles fizeram uma oração a Deus, dizendo: Senhor, Deus, não pese sobre nós, porque nós vamos lançar esse, vou falar de uma forma mais clara para você entender, nós vamos lançar esse camarada na água, porque ele mesmo disse que serve a ti. Tu que fez a terra, que fez o mar, mas não coloque sobre nós o peso dessa responsabilidade, a responsabilidade é dele. Eles temeram diante de Deus a questão deles lançarem Jonas no mar, e Deus pesar a mão sobre eles. Mas não sabia eles que naquela época não é como nos dias de hoje. Hoje você pede um Uber por aplicativo. Naquela época Jesus não enviou o Uber, Jesus enviou o grande, e a corrida já estava paga. Sabe para onde? Para as profundezas do abismo. A escrita lá diz: lá para das profundezas do abismo do inferno, clamei a ti. Jonas clamou do ventre do peixe, lá no mais profundo. Quando ele clamou e pediu misericórdia, reconheceu seus erros, suas falhas, pedindo perdão ao Deus eterno, aí o Senhor enviou o peixe lá na beira da praia, em terra seca, e colocou Jonas em terra firme. Daí sim Jonas foi fazer aquilo que ele deveria fazer. Cabe a nós nessa noite esta reflexão, meditação. As mesmas perguntas que foram feitas a Jonas, está sendo feita a mim e a você nesta noite. Quem responde somos nós. Uma coisa eu falo aqui na mais profunda simplicidade: já passou da hora da gente fazer o que nós realmente devemos fazer. O que? Fazer aquilo pela qual nós fomos chamados para fazer. Não adianta você ficar fugindo, não adianta você ficar se escondendo, não. Deus escolheu, foi você. Deus não erra em suas escolhas. Primeiro que se fosse pelos homens, jamais você teria sido escolhido. Jamais você teria sido escolhida. Jamais, irmãos. Mas Deus te escolheu. Deus te chamou no meio de uma grande multidão. Ele olhou e disse: é você mesmo, Fabiano. É você mesmo, Antônio. É você mesmo, pastor Hinaldo. É você mesmo, Mário. É você mesmo, Edivaldo. É você mesmo, Ed Carlos. Foi você que eu chamei, que eu escolhi para fazer a minha vontade, para servir a mim em espírito e em verdade. Não podemos fugir. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Que façamos uma autoanálise nesta noite. Está normal? Porque tem coisas que nós estamos vivendo que a gente vê que não é normal. Aquela tempestade não era normal, não era de costume, era algo diferente. Mas Deus entrou com providência, porque houve reconhecimento próprio. Medita na palavra desta noite. Errou? Conserte o erro. Está certo? Aperfeiçoe. Está orando? Vigie antes. Não desista de lutar. Deus tem alguns dentre nós aqui que nem era para estar vivo mais. Deus te deu oportunidade, mas é preciso valorizar esta oportunidade. Valorize. Valorize. Você foi comprado com o sangue derramado na cruz do Calvário. Não foi com ouro e não foi com prata. Não podemos trocar a Jesus pelas coisas deste mundo. Não podemos. Não podemos. Ele conta comigo, Ele conta com você. Guarde esta palavra no teu coração. Uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas, mas sim da palavra do Senhor Jesus. Tem alguém nessa noite que queira fazer uma aliança com Jesus? Que reconhece que precisa de um novo recomeço?
Tem alguém nessa noite? Todos estão firmes? Firmes e constantes? Firmados na promessa? Glória a Deus.